Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje para o nosso quadro de avaliações eu trouxe o líder da categoria dos SUVs médios, o Jeep Compass. Mais especificamente aqui na versão Limited equipada com motor 1.3 turbo GSE, o T270, que chegou agora nesse ano junto com a reutilização de meia-vida. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre consumo, sobre equipamento, sobre como que é a sensação de dirigir esse carro e principalmente como que ficou o posicionamento dele agora com a chegada dos dois grandes concorrentes, o Volkswagen Taos e o Toyota Corolla Cross. Bora pro vídeo então. E o Jeep Compass chegou aqui no Brasil há cerca de 4 anos. E na época, reinou absoluto nessa categoria dos SUVs médios. Afinal de contas, na época que ele chegou, ele praticamente não tinha concorrentes. Ele tinha ali o Mitsubishi Outlander, Ford Edge, Volkswagen Tiguan, mas, cara, nada que era realmente com um custo-benefício, né, e uma lista de equipamentos tão robusta como aqui no Compass. Esse carro já chegou a passar aqui no canal em 2018, né, na época ali com o antigo motor 2.0 Tiger Shark, e agora, nessa reutilização de meia-vida que ele recebeu, ele ganhou o novo motor 1.3, ele ganhou várias novidades ali no acabamento e também um tapinha aqui no visual e nas versões que deixaram ele um pouco mais atualizado e um pouco mais em linha com o que o mercado espera. Afinal de contas, se antes a vida dele era fácil, agora não é mais tanto assim, né? Então ele tem o Volkswagen Taos e o Corolla Cross ali para competir diretamente com ele. Nessa versão Limited aqui, a gente está falando de um carro que compete diretamente ali com a versão XRX híbrida do Corolla Cross, ou seja, o topo de linha com o motor híbrido, e também ali com o Volkswagen Taos Highline, né, a versão topo de linha ali equipada com motor 1.4 flex de 150 cavalos. Quando a gente olha ali simplesmente ficha técnica e tudo mais, a gente percebe que o Compass tem uma pequena vantagem em equipamentos, né, principalmente quando a gente fala ali de conectividade e de tecnologias semi-autônomas. Ele tem uma vantagem também ali em desempenho, né, em potência, né, 185 cavalos, mas ele acaba perdendo ali um pouquinho em espaço para o Taos, e ele também é o mais caro entre esses três carros, principalmente quando ele está equipado com os opcionais, né, igual que esse carro aqui está. Ainda assim, um concorrente muito forte que vem aí com essa nova reutilização de meia-vida brigar com ainda mais força nesse segmento. Mas bora lá para frente agora para falar um pouquinho sobre esse novo motor 1.3 que é a principal novidade dessa linha 2022. E até a chegada da linha 2022 aqui do Jeep Compass, ele tinha duas opções de motorização. Nas versões de entrada ele tinha o 2.0 Tiger Shark Flex, que inclusive já chegou a passar aqui pelo canal há 3 anos atrás, e nas versões topo de linha o 2.0 Turbo Diesel, que é o mesmo motor que equipa também a Toro. Agora na linha 2022 ele continua tendo aí a opção do 2.0 Turbo Diesel, porém ele ganhou aqui o motor 1.3 Flex Turbo no lugar ali do antigo motor 2.0 Tiger Shark. E quando a gente fala desse motor aqui, a gente está falando de um dos motores mais modernos que a gente tem aqui no Brasil. Então um motor aí da era do downsizing, né? Um motor pequeno de 1,3 litros, mas que tem um turbo para auxiliar a fazer ele alcançar 185 cavalos do etanol, 180 na gasolina, e quando a gente está falando de torque, 27,5 para qualquer um dos dois combustíveis. E toda essa potência e esse torque vem de várias tecnologias legais que o grupo Stellantis adotou nesse motor. Então ele tem, por exemplo, ali o comando variável, é um comando hidráulico, né, uma tecnologia super bacana. Ele tem também uma taxa de compressão bem alta, é um dos motores mais modernos que a gente tem no nosso mercado, sem dúvida alguma, e que, entre outras coisas, não exige ali o tanquinho de partida a frio, né? Então, ou seja, um motor aí super prático de lidar. Falando um pouco aí sobre a manutenção, né, é um motor novo, mas também provavelmente não deve ter nenhum segredo. Afinal de contas, ele usa como base o mesmo motor 1.3 que já equipava aí os carros de entrada da Fiat, né, como por exemplo o Fiat Argo. O desempenho desse novo motor ficou um pouquinho superior aí do que era o antigo 2.0 e fazem com que ele chegue no 0 a 100, de acordo com os números da fábrica, na casa dos 8 segundos, né, 8,5 segundos. Um desempenho muito bom quando a gente pensa de um carro aqui que tem 1.600 kg de peso, né? Um carro realmente muito pesado. Frente ali aos concorrentes, né? Comparando ele ao Volkswagen Taos, que tem ali o motor 1.4 turbo de 150 cavalos, e também o Corolla Cross ali, que tem a versão híbrida, que tem, sei lá, 120 e poucos cavalos, e a versão 2.0, que tem uma potência aí também na casa dos 180 cavalos, fazem com que ele tenha um desempenho ali muito próximo dos outros concorrentes, porém com um consumo bem pior, né? Então aqui, apesar de a gente ter um motor pequeno, né, de 1,3 litros,
ele claramente preocupa muito mais com o desempenho, né, com você ter uma resposta rápida, do que realmente com o consumo. Na hora que a gente estiver dando uma volta, eu falo um pouco mais nos detalhes sobre isso. Mas bora lá pro lado de dentro para falar também um pouco sobre o que mudou no interior aqui do Jeep Compass. E sentar aqui no interior do Jeep Compass, nessa nova versão 2022, é uma perceptível evolução se comparado aí à geração anterior. Então, a gente percebe muitas coisas novas, né? Principalmente quando a gente está falando aqui dessa versão mais completa. Então, uma nova central multimídia, toda essa parte central aqui do painel novo, também um novo painel digital, essa barra central aqui, né? Vou até mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês aqui com a GoPro. Esse carro aqui é a versão Limited e tá com um pacote opcional de couros marrons, né? Lindos bancos, né? É bonito pra caramba. E além dos bancos marrons, ele também tem toda essa peça central aqui, olha, em couro marrom. É muito, muito bonito. Tudo aqui que a gente tem aqui em cima do painel também, plástico maleável, na porta plástico maleável, materiais de excelente qualidade, né? Couro na porta, o volante também revestido em couro, né? Nesse caso aqui, couro preto. Todo acabamento aqui em black piano, no painel central. Cara, é um carro muito, mas muito bem acabado aqui pelo lado de dentro. O Compass sempre foi um carro bem acabado, né? Isso aqui não é exatamente uma novidade. Mas nessa nova geração ele ganhou um requinte aqui dentro e coloca ele lado a lado aí, até mesmo com seus concorrentes alemães, né? Então, com Audi, BMW, Volvo. Óbvio que a gente está falando aí das versões mais de entrada, né? E aqui a gente está falando de um carro 50, 100 mil reais mais barato do que esses alemães. Então, um custo-benefício bem bacana. Algumas novidades legais aqui dessa nova geração, né? Primeiro, esse painel totalmente digital. Então aqui nesse painel você consegue ter várias funcionalidades ali do carro e tudo mais. É um painel também personalizável, né? Então você consegue modificar como que é essa visualização. E ele tem inclusive um botãozinho aqui no volante, olha, que você consegue ter uma visão geral aqui do carro. Olha, eu acho bem curioso isso aqui, né? Você consegue ver ele, por exemplo, no lado esquerdo, visão de consumo, consegue colocar aqui trip A, trip B, consegue ter aqui a temperatura do carro, consumo médio, pressão de pneu, voltagem de bateria. Consegue ter aqui também as informações sobre controle de troca de faixa. Então, bem legal. Você consegue ter essa visão completa ou a visão aqui simples do velocímetro e do conta-giros. Uma crítica que eu tenho aqui a essa tela, né, que apesar dela ser uma tela bem bonita, bem bacana, ela tem uma qualidade, uma definição de cor, de brilho e tudo mais, que parece ser um pouquinho inferior do que a gente encontra ali, por exemplo, no Volkswagen Taos. Mas ok, ele continua sendo melhor do que aquele painel digital menorzinho que a gente tem ali no Corolla Cross. E lembrando que aqui a gente está falando da versão topo de linha, né? No Corolla Cross também a gente só tem o painel 100% digital nas versões híbridas topo de linha, né? As mais simples a gente tem um painel ali misto entre analógico e digital. Aqui no meio, né, a gente tem a central multimídia que tem o kit de conectividade mais completo, né? Então a gente tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A gente tem aqui carregador por indução também do celular. Várias configurações aqui de som. Esse carro, olha, ele tá também com os sons da Beats. Então você consegue perceber aqui, olha, a logomarca da Beats. Tem também alto-falantes lá com subwoofer lá atrás e realmente tem uma qualidade bem bacana, mas nada muito incrível. A parte da climatização, né, do ar-condicionado, você consegue mexer aqui pela central do carro ou então aqui pelos botões. Do mesmo jeito que aqui embaixo você também consegue controlar o volume e também mexer aqui na central, né? Por exemplo, trocar quando você está aqui na rádio, olha, consegue trocar de música e trocar de rádio por aqui. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? É bonito você ter uma central limpa aqui no centro do painel, né, grande, igual que a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo, quando você está dirigindo numa estrada ou você quer fazer algum tipo de ajuste rápido no carro, é muito mais prático você ter aqui os botões físicos aqui na parte de baixo. Outra coisa que é legal de mostrar aqui nesse painel são os botões que a gente tem aqui embaixo, né? Então você consegue ativar e desativar Start-Stop, controle de tração. Esse carro está com um opcional aqui de condução semi-autônoma também, né? Então você consegue desligar aqui o sensor de troca de faixa, consegue desligar o sensor de estacionamento. Lembrando que esse carro aqui tem sensor de estacionamento 360 graus, então ele tem dianteiro, traseiro e também lateral, mas ele só tem câmera traseira de ré. Ele não tem a câmera 360 como a gente encontra em outros carros aqui, como por exemplo o Kicks. Mas tudo bem, acho que não é um problema.
Aqui você também consegue ativar a função de estacionamento automático. Então é um carro que tem aqui a estacionamento assistido. E aqui, né, só mostrando aí sobre os airbags. Airbag que inclusive é outra coisa que esse carro ganhou, né? Nas versões aqui anteriores do Renegade, nas versões de entrada ali, ele só tinha 2 airbags e aqui não, agora a gente já tem todo o conjunto de airbag completo desde a versão de entrada. Até aproveitando para falar um pouquinho de segurança também, né? Controle de tração, controle de estabilidade, airbag, isso é o mínimo que a gente já espera desse carro, né? Mas esses sensores de condução autônoma também tem frenagem automática, sensor de troca de faixa ativo, né, que puxa o volante ali para te manter dentro da faixa, e outras tecnologias super legais aí que são bem bacanas de comentar. Outra coisa legal que esse carro também tem são as conectividades via celular. Então você consegue ali pelo celular, né, por um aplicativo, né, o aplicativo Uconnect, né, que até aparece aqui na central, dependendo de qual função que você está aqui. Você consegue, por esse aplicativo, colocar aviso de valet, sensor de velocidade, consegue ativar o carro à distância, né? Então, se você quiser, por exemplo, deixar o carro climatizando, né, tá um dia muito quente, você está na praia, quer deixar o carro lá ligando o ar-condicionado 10, 15 minutos antes de você chegar, você consegue fazer isso pelo celular. Você tem travamento e destravamento do carro também pelo aplicativo de celular. Cara, é muita tecnologia, né? Esse módulo aqui de conectividade do Jeep Compass é o módulo mais completo que a Stellantis tem e para mim é referência no mercado. Eu acho que não tem nenhum concorrente que chega perto das funcionalidades que a gente tem aqui. Além do mais, né? A central multimídia tem um funcionamento muito bom. Cara, a conectividade desse carro é outra coisa que ele não deixa a desejar de forma alguma. Falando um pouquinho, né, sobre os opcionais, né, igual que eu falei para vocês, esse carro aqui está mais completo, né? Então ele tem 3 opcionais aqui. O primeiro são esses assistentes de condução autônoma. O segundo são esses bancos de couro marrom, né? Na versão normal ele tem banco de couro preto. Fica bonito, né? E por fim, quando você olha aqui para cima, um teto panorâmico sensacional. Teto panorâmico aqui, olha, você tem todos os controles aqui por cima, você consegue abrir, olha, o teto só um pedacinho, consegue abrir o teto inteiro. Ele abre até o final, né, a primeira parte, mas vou fechar aqui para vocês de novo. E outra coisa legal que ele tem também é a cortina automática. Então aqui, num toque do botão, a cortina já recolhe, né? Você clicou uma vez, ela vai ali até a metade, né? Fecha para os condutores de trás. Você clicou 2 vezes ou fez um toque mais longo, ela fecha aqui na frente. Então se você estiver em um daqueles dias super quentes, né, não quer ficar fritando a sua cabeça aqui com o teto panorâmico, é só você fechar. E esse tecido, né, essa cortina que tem aqui no teto, ela é realmente uma cortina, ela é opaca, né, um blackout, assim. Então você não sente nem o calor e nem a luz aqui dentro. Mas eu sou fã de teto solar, então eu vou deixar ele aqui aberto, porque além de ser muito bonito, né, a gente está num dia aqui nublado que nem tem sol direito entrando, ó. Vai até a metade, clico de novo, ele vai até o final. E falar sobre o espaço interno de um carro dessa categoria é tão importante quanto você falar lá do espaço da frente, né? Afinal de contas, é um carro com uma proposta muito familiar, né? É um carro ótimo para quem tem uma família com 2 filhos, até 2 adolescentes, ou então gosta de viajar bastante. E para falar a verdade, ele não decepciona, apesar de alguns pequenos poréns. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero só mostrar para vocês aqui rapidamente a visão que eu tenho aqui desse teto solar. Cara, é muito legal. O teto solar ele vai quase até o final aqui do carro, né? Quase até a minha posição da cabeça aqui. Então traz uma amplitude, né? Uma sensação de amplitude aqui pro banco de trás que é muito legal, né? Principalmente quando você está em viagens mais longas, que acaba que o carro fechado te faz ficar um pouquinho mais cansado. Aqui não. Um tetão que mesmo com um dia mais nublado igual hoje, continua sendo um opcional que vale cada centavo. Mas beleza. Vamos falar um pouco sobre o espaço aqui para as minhas pernas, né? Eu tenho 1,77 m, os bancos da frente estão configurados aqui para mim. E repara, entre o meu joelho e o banco da frente eu tenho 6 dedos de distância. Um espaço bem legal, né? E aqui para o meu pé também eu tenho um espaço bem bacana. Isso faz com que o Compass fique ali numa posição intermediária entre o Corolla Cross, que é um pouquinho menor, e o Volkswagen Taos, que é um pouquinho mais espaçoso. Outra coisa muito legal de comentar aqui é que o Compass tem um console central aqui muito bacana, né? Lá para frente ele tem o encosto de braço aqui, né? Um encosto de braço retrátil ali para o ocupante da frente. E para quem está aqui atrás, ele tem saída de ar, uma tomada USB. Do lado de cá, uma tomada convencional
de 12 volts. E do lado de cá, uma tomada de 127 volts. Tomada mesmo, sabe? Tomada 3 pinos aqui. Tomada de casa, sabe? Isso é muito legal, principalmente para quem está usando esse carro aqui em viagens longas e quer colocar, sei lá, um notebook aqui atrás, ou então uma pessoa que vai viajar aí com motorista e vai colocar o motorista dirigindo, você pode ir trabalhando aqui no banco de trás, carrega seu notebook. O carro tem também conexão de celular, né? Então você consegue rotear o Wi-Fi para quem está aqui dentro. É, sinceramente, uma coisa que eu acho que nenhum concorrente tem, né? Você consegue fazer esse carro virar praticamente um escritório móvel. Muito legal, né? E com um espaço bem bacana. As críticas que eu tenho aqui ao espaço traseiro do Compass, porém, são algumas. Primeiro, o acabamento aqui da porta não é em plástico maleável, é em plástico duro aqui na parte de cima. Não chega a ser um grande problema, né? Afinal de contas, aqui você tem um aplique em couro, né? Que é o lugar onde você realmente vai encostar o braço, então não é um problema, mas vale a pena ser comentado. A outra crítica que eu tenho é que para o ocupante aqui do meio, apesar dele não ter um console central ali, um túnel central muito alto, ele tem um encosto aqui um pouquinho mais duro por conta do apoio de braço, e ele também é um pouquinho mais curto o assento, né? Então, para uma criança vai bem, mas talvez 3 adultos aqui no banco de trás não seja tão confortável. E a última crítica que eu tenho aqui a quem vai nos bancos laterais é que a forma com que esse banco está posicionado talvez não seja a melhor escolha para pessoas de estatura maior, né, de adultos aqui no banco de trás. Por quê? O assento desse carro é um pouco baixo, então eu não tenho um suporte da minha coxa tão bom aqui, principalmente na parte da frente. Reparem, né, fica um espaço aqui entre a minha coxa e o banco. Isso faz com que em viagens mais longas, das duas uma. Ou eu fique com a perna mais aberta, que faz com que eu roube espaço aqui para o ocupante do meio, que já não vai tão confortável assim, ou então eu fique aqui numa posição que vai fazer minha perna doer um pouquinho, meu joelho. É um pequeno detalhe, né? E outro problema também é que esses assentos, eles não são tão inclinados, né, tão deitados, como a gente percebe em outros carros, sedãs, hatches, por exemplo, ou até mesmo em alguns outros SUVs. Ele é um assento um pouquinho mais em pé. Isso faz com que fique um pouquinho menos confortável para quem vai aqui no banco de trás, mas, de qualquer forma, igual eu comentei com vocês, ele fica devendo um pouquinho de espaço ali em relação ao Taos, mas ele é bem melhor que o Corolla Cross. E, sinceramente, né, essas críticas minhas são mais picuinhas, mais detalhes aí que valem a pena ser comentados do que realmente problemas aqui do carro. Compass é um dos melhores carros para você viajar lá no banco da frente que a gente tem aqui no nosso mercado. E sentado aqui no banco de trás, também. Até para minha cabeça, mesmo com teto, o espaço continua sendo bem bacana. E quando a gente fala aqui do espaço do porta-mala do Jeep Compass, assim como é o espaço ali para os ocupantes do banco de trás, ele fica numa posição intermediária entre os dois principais concorrentes. Ele perde um pouquinho ali para o Volkswagen Taos, porém ele ganha do Corolla Cross. E quando a gente fala de litragem, né, segundo os números da própria Jeep, são 476 litros. Mas vale lembrar que a metodologia usada aqui pelo grupo Stellantis é uma metodologia diferente do padrão do mercado. Quando a gente fala ali da metodologia padrão, ele tem 410 litros, que não deixa de ser um porta-mala com espaço bem razoável. E uma funcionalidade legal de falar aqui desse porta-mala, que talvez seja uma das coisas mais legais aqui do Jeep Compass, é a abertura elétrica. Basta clicar 2 vezes o botão aqui na chave, ou apertar o botão ali na própria tampa, ou apertar um botão no interior do carro, e ele abre automaticamente para você. E na hora que você abre o porta-mala, você encontra ali um porta-mala com um espaço bem bacana, com um acabamento muito legal também, todo revestido em plástico. Consegue perceber ali também a caixa de som, né, da Beats que está ali no canto. E para fechar esse porta-mala, você também pode apertar um botão, né? Você pode apertar novamente aqui na chave se você quiser, mas você também pode apertar um botão aqui que está do lado de dentro. Esse botão, inclusive, fica próximo aqui da tomada 12 volts. Então, aperta o botão, o porta-mala já fecha automaticamente para você. Muito prático, né? Muito legal. Mas chega de falar aqui do porta-mala, chega de falar de equipamentos e bora sentar lá no interior do carro para falar um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir aqui esse novo motor 1.3 270T, né? T270 Turbo.
E agora que vocês já conhecem o lado de fora, o lado de dentro, o porta-mala e todos os equipamentos que a gente tem aqui no Jeep Compass, nessa reestilização aqui na versão Limited, hora de falar um pouco para vocês sobre como que é realmente a sensação de dirigir esse novo motor 1.3 turbo. Mas antes disso, uma leve pausa aqui para mostrar a chave do carro para vocês. É uma chave presencial, eu acho uma chave bonita, uma chave pesadinha, que tem um formato arredondado aqui também, então super fácil de tirar e colocar do bolso, não tem mistério nenhum, mas vale lembrar que esse carro é um carro com chave presencial, né? Então para você dar partida você não precisa de clicar ali na ignição, né? É só você apertar um botão aqui, sem chave, sem nada, e o carro já liga para vocês. Vou zerar o computador de bordo aqui para a gente ver como que vai ficar o consumo. E uma coisa interessante para comentar aqui, que esse carro tem freio de mão automático, né? Então, na hora que eu coloco o carro aqui no D, automaticamente esse freio de mão desativa e você pode dirigir aqui o carro normalmente sem precisar de ali ativamente desativar o freio de mão. É uma coisa que dentro dessa categoria aqui já era esperado, né? Mas o Corolla Cross ele continua tendo freio de estacionamento manual e inclusive não é um freio de mão, é um freio de pé. Então acaba sendo uma vantagem aqui do Jeep Compass, né? Que sinceramente deveria ser algo esperado já nessa categoria. Mas o funcionamento dele muito legal. E outra coisa interessante que esse carro tem também de tecnologia é o Start-Stop. Então na hora que eu paro aqui no sinal, olha, reparem, parei, o carro desligou. E assim que eu tiro o pé do freio e clico no acelerador, o carro já liga novamente. Essa tecnologia Start-Stop também, assim como o freio de mão automático, não é uma grande novidade, não é um grande diferencial aqui do carro, mas estranhamente, até uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente via carros com Start-Stop mesmo em categorias de base. Então o Argo tinha Start-Stop, o Sandero tinha Start-Stop, até o Uno tinha Start-Stop. E do nada, isso sumiu. E até carros de categorias superiores aqui no Brasil, como por exemplo o Taos, não tem essa tecnologia de Start-Stop mais. Lembro que tiveram algumas críticas, algumas pessoas falando tipo, o quanto que isso realmente impacta o consumo, vai forçar mais o motor de arranque, as baterias dos carros com Start-Stop é mais caras também, né? Então não sei se foi por conta dessa crítica, mas é uma função que praticamente sumiu dos carros aqui nacionais e que a gente só encontra aí nos carros de categoria superior, como por exemplo a BMW X1 e o Audi Q3, que são carros aqui 50, 100 mil reais mais caros que o Jeep Compass. Mas beleza, né? Essa função aqui de Start-Stop talvez seja um dos pontos que façam com que o Jeep Compass, dentro da cidade principalmente, tem uma pequena vantagem de consumo frente a Toro. Eles dois têm equipados esse mesmo motor, né, 1.3. O Compass é até um carro, se não me engano, um pouquinho mais pesado do que a Toro, ou com pesos muito similares. Mas a verdade é que esse carro aqui é um pouquinho mais econômico dentro da cidade, né? Enquanto a Toro a gente conseguiu fazer uma média aí de mais ou menos 6,5 km por litro na cidade, sem ar-condicionado e sem trânsito, passando ali por avenidas maiores. Aqui no caso do Compass é possível chegar aí num consumo de 7,5 km por litro. No etanol, né? Na estrada esse carro consegue fazer aí uns 9,5 km por litro, se você ir no ritmo saudável aí de uns 100 km por hora, por exemplo, 110. É um carro econômico? Não, não é um carro econômico não. É um carro que bebe, mas não é um consumo muito diferente do que a gente tinha aqui antes também não, né? Esse carro aqui, antes dessa atualização com motor 1.3 turbo, ele tinha o motor 2.0 Tiger Shark Flex. É um motor diferente do que vinha aí no Compass, no Renegade, na Toro, né, 1.8, e também diferente do 2.4 que vinha na Toro, né, que intermediário, um 2.0. Então o avanço aqui desse motor 1.3 turbo em desempenho e consumo não é tão perceptivo, mas ainda assim, na hora que você pisa aqui, olha, o carro tem uma resposta bem saudável. Vale lembrar que o Jeep Compass é um carro pesado, né? Então ele usa toda uma arquitetura, né? Toda uma plataforma um pouquinho mais antiga, que é a Small 4x4, se não me engano, que é a mesma aí que deu origem a Renegade e Toro também. E por isso, né,
Ele é um carro que tem uma capacidade off-road um pouco melhor aí do que seus concorrentes, né? Não tanto nessa versão, mas quando a gente fala aí do diesel, das versões Trailhawk, por exemplo. Mas ele sim é um carro mais pesado aí do que Corolla Cross e Volkswagen Taos. Até também de outros concorrentes um pouquinho maiores. Mas é um carro muito sólido, né? Você percebe que ele é um carro rígido, um carro com uma construção muito bem feita. Ele é um carro mais voltado para a cidade, estrada, né? Um estradeiro nato. Esse carro é muito bom de botar na estrada. Recentemente a gente pegou aí quase 2.000 quilômetros de estrada com um Jeep igual a esse aqui. E foi uma experiência muito legal. E também é um carro muito bom para a cidade. Principalmente quando a gente fala aqui sobre suspensão, sobre conforto. É um carro que tem um ajuste de suspensão espetacular. Eu não tenho outras palavras para descrever aqui esse carro. É um carro super confortável, né? Um engolidor de quebra-molas. E mesmo aqui nessa versão com essas rodas de liga leve bem grande, ainda assim ele continua sendo um carro muito confortável. Você praticamente não sente buraco, valeta, quebra-mola, dá para passar com tranquilidade em cima de todos esses obstáculos. E além do mais, ele é um carro que tem uma dinâmica muito boa, né? Então quando você dá uma aceleradinha, né, anda um pouquinho mais rápido, vou fazer uma curvinha aqui um pouquinho mais brava com ele, é um carro que passa uma segurança muito boa. Então ele assenta nas curvas, né? Você sente ele fazendo aquele jogada leve ali de suspensão na hora de fazer a curva, mas quando ele assenta, ele vai muito bem. Então, de conforto, nota 10, possivelmente aqui o carro mais confortável da categoria. E de conforto aqui interno, né? Vocês já viram na hora que eu estava falando, né? Os bancos espetaculares, elétricos, todo o acabamento aqui interior é muito bom. O espaço traseiro também é legal, apesar de ser um pouquinho pior aqui do que o Taos. Ainda assim um carro com espaço muito bom. E esse teto solar aqui, que é opcional, né? Faz isso aqui ficar tudo mais luxuoso, mais agradável aqui no interior, né? Em um dia nublado como a gente está hoje aqui, muito legal você deixar aqui o teto aberto. Faz uma sensação ainda melhor aqui no interior. Falando um pouquinho do câmbio, né? Motor 1.3 é a novidade aqui na linha, mas o câmbio automático de 6 marchas continua sendo o mesmo que a gente já tinha antes ali com o motor 2.0. É um câmbio bem escalonado, né? As marchas são bem colocadas, né? Você sente que o carro tem uma vitalidade boa na hora que você está acelerando e ao mesmo tempo um câmbio que também dá uma certa prioridade para consumo de combustível em algumas situações, né? Então, quando você está pisando leve, igual que eu estou aqui, né? Passeando aqui num domingo, ele geralmente troca de marcha ali por volta dos 2.000 e pouquinho giros, sem ficar esguelando, sem trazer muito barulho aqui para o interior. Que é até um outro grande ponto positivo aqui do Compass, né? O isolamento acústico desse carro é espetacular, né? Você ouve um pouquinho do barulho do motor, mas muito pouco. Barulho lá do lado de fora praticamente você não ouve. Então, espetacular, né? Esse carro aqui também está equipado com as caixas de som, né? Todo o módulo de som aqui da Beats. Provavelmente um pouquinho melhor aí do que o som convencional, mas de qualquer forma um som que tem um bom funcionamento, né? Várias regulagens que você pode fazer aqui pela central multimídia, então sensacional. E toda a usabilidade do carro muito fácil, né? Você tem os controles aqui, troca marcha via borboleta, tem todas as assistências aqui, né? Esse carro tá com o opcional de assistências ativas de segurança, né? Então tem frenagem automática, tem aviso de frenagem de emergência. Quando você está acima de 60 km por hora, ele também tem o sensor ali de troca de faixa, né? Então faz com que o carro ativamente puxe o volante ali um pouquinho para manter você dentro da faixa. Óbvio, você tem que continuar com a mão no volante, tá? Não vai achar que isso aqui é um Tesla com piloto automático, não. Não é isso. Mas ele dá aí um pouquinho mais de segurança, né? De comodidade para quem está dirigindo. E todos esses comandos você pode desativar aqui, né? Logo abaixo da central multimídia. Que é a central multimídia, né? Um elogio à parte aqui, né? Que é um carro que tem a central multimídia mais completa aqui do grupo Stellantis de série. E realmente uma central multimídia muito legal, né? Com Android Auto, Apple CarPlay, espelhamento automático e tudo mais. E eu vou falar aqui um pouquinho para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo o Jeep Compass. Mas a verdade é que esse carro aqui é um carro muito difícil de não recomendar. Afinal de contas, a gente está falando de uma das categorias que tem os melhores carros no nosso mercado, né? Tanto ele, quanto o Corolla Cross, quanto o Volkswagen Taos, são carros muito, muito confortáveis, muito competentes e também muito bem equipados, né? Talvez um pouquinho menos aqui do que o Compass, mas todos eles muito bons.
Então, sinceramente, se você tem aí os 190, 200 mil reais para investir aqui num Jeep Compass, ou então tá pensando em pegar em um seminovo, né? Cara, vai em frente. Esse carro é muito bom. É um carro confortável, é um carro ótimo para família, é um carro ótimo para viajar, é um carro ótimo para estrada. O único porém que eu deixaria aí é que não é um carro econômico, né? E dentro dessa categoria, né, tem ali, por exemplo, o Corolla Cross híbrido. Se você está pensando em rodar muito na cidade, uma pessoa aí que roda 30, 40 mil quilômetros por ano, talvez na hora de você fechar a conta aí, e roda muito na cidade principalmente, né? Talvez valha a pena você fazer as contas aí e ver se não vale a pena você pegar o Corolla, porque se aqui eu estou fazendo uma média de consumo de 6,5, 7 durante esse nosso percurso curto aqui, se você estiver andando aí de Corolla Cross, você devia estar fazendo aqui uns 15 km por litro. Ia estar rodando praticamente só com motor elétrico aqui nesse trajeto mais urbano. Mas a verdade é que ele tem dois concorrentes muito bons, né? Corolla Cross, Taos. Acaba que a decisão entre um desses três modelos, né, que são três excelentes carros, vai mais aí para uma questão de qual você gosta, qual que você se adapta mais, do que realmente qual que é o melhor carro objetivamente, né? Taos você tem mais espaço, aqui você tem mais conectividade, talvez um pouquinho mais de conforto. Corolla Cross você tem aí mais economia, o motor híbrido, então... Cara, vai feliz. Esse carro é muito bom, é muito bom. Chegada então aqui a hora de falar os pontos positivos e negativos do Jeep Compass aqui nessa versão Limited 1.3 Turbo. E falar dos pontos positivos desse carro, para falar a verdade, é bem fácil. Afinal de contas, ele é um carro extremamente competente. Porém, tem três que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é o conforto. O Jeep Compass é um dos carros mais confortáveis que a gente tem no nosso mercado. E quando eu falo de conforto, eu falo de tudo. Eu falo de ergonomia, eu falo de acabamento, eu falo de isolamento acústico, eu falo de uma das melhores suspensões entre todos os carros que a gente tem aqui no Brasil, um motor e um câmbio que também trabalham muito bem. Então um carro que tem um conjunto extremamente confortável e que vai ser excelente tanto na cidade quanto também na estrada. Já o segundo ponto positivo desse carro são os equipamentos. É óbvio, né? Aqui a gente está falando da versão Limited, topo de linha, e mais especificamente aqui, até mesmo com os três opcionais que ele tem, né? O banco de couro, teto solar e também a condução semi-autônoma. Porém, a gente mesmo quando a gente está falando do modelo de entrada, ainda assim a gente fala de um carro muito bem equipado. Então, ar-condicionado digital, uma central multimídia muito completa, painel digital, muitos equipamentos de segurança, né? Airbag, ABS, controle de tração, controle de estabilidade. E esses opcionais aí de condução autônoma fazem com que ele tenha os equipamentos, né, como um dos principais diferenciais frente aos concorrentes, que mesmo nas suas versões topo de linha, ainda não tem algumas tecnologias que o Compass tem aqui. E por fim, o terceiro ponto positivo que eu gostaria de ressaltar aqui é a conectividade. Então, conectividade eu falo ali do celular, da central multimídia, um carro muito bacana e que tem até uns detalhes legais aí também, como por exemplo, a tomada ali no tamanho padrão, né, uma tomada de 127 volts no banco de trás. Faz com que esse carro tenha tudo de tecnologia, de conectividade que é esperado de um carro aqui dessa linha. E além desses três pontos positivos, o Jeep Compass também tem ali alguns pontos negativos, né? E o primeiro que eu gostaria de ressaltar é o consumo de combustível. Tinha uma expectativa que com esse motor 1.3 ele fosse virar um carro um pouquinho mais econômico, né? Porém, não tem como fazer milagre, né? A gente está falando de um carro de 1.600 quilos, um carro pesado, né? Um carro que tem também um motor ali que privilegia o desempenho e um câmbio que, por mais esperto que ele seja, ainda assim não ajuda muito em algumas situações. Não tem start-stop, não tem tecnologia que vai salvar a vida aqui do Jeep Compass. E com isso, fazer um consumo médio aí de por volta de 7 km por litro na cidade, de 9,5 na estrada, apesar de não ser um consumo exatamente decepcionante, deixa ele um pouco atrás aí do Volkswagen Taos e muito atrás do Corolla híbrido, principalmente quando a gente fala do desempenho, né, do consumo dentro da cidade. E por fim, o outro ponto negativo aqui do Jeep Compass, que não é exatamente um ponto negativo do carro, um problema do carro, mas sim um ponto de atenção que vale a pena ser considerado, é que ele está em uma das categorias mais concorridas no Brasil. E com dois concorrentes excelentes, né? Corolla Cross e Volkswagen Taos, que vocês ouviram falar tantas vezes aí durante o vídeo, são dois carros muito bons. E no final das contas, a escolha entre um dos três modelos,
acaba sendo mais uma escolha pessoal do que realmente uma escolha objetiva, né? É difícil falar em um vencedor aqui nessa categoria. São carros muito bons, num segmento muito competitivo, porém, você vai ficar muito bem aqui se você for de Jeep ou também aí dos concorrentes, né? Então é isso, pessoal. Seguidores e seguidoras do Drive On, essa foi a nossa avaliação aqui do Jeep Compass Limited T270, versão topo de linha aqui com motor Turbo Flex da reestilização ano 2022 aqui do Compass. 4 anos atrás, quando eu avaliei esse carro pela primeira vez, né, a versão ainda com motor 2.0 Tiger Shark, ele foi um dos carros que eu mais gostei aqui de todos os que a gente já gravou para o canal. E não é à toa, ele realmente é um carro muito confortável, um carro muito completo, com um conjunto muito bem feito. Passado aí 3 anos, 4 anos desde o seu lançamento, ele continua sendo um dos carros mais legais que a gente tem aqui no nosso mercado. Óbvio, a gente está falando de um carro de R$200 mil, mas um carro que é mais bem equipado do que até concorrência que custam 50, 100 mil reais a mais do que ele. É difícil de justificar o preço de 200 mil, é muito provável que esse preço inclusive suba aí nos próximos meses. E vale lembrar que com 200 mil você também consegue comprar aqui um novo Jeep Commander, né, que é mais ou menos aí um Compass de 7 lugares. Legal, caro, com uma concorrência muito difícil. A vida do Compass não vai ser fácil, né? Mas ele continua mantendo aí, pelo menos nos primeiros meses de 2021, a liderança no mercado. E eu tô bem curioso para saber como que vão ser esses números agora em 2022, realmente com o Taos voltando ali com todo vapor e com a Toyota ali voltando à produção do Corolla, sem aí todos os problemas que estão rolando com os chips. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga as nossas outras redes sociais que estão aqui no topo. E espero também ver vocês novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais!